Boa noite a todos, começando mais uma live do Piara no Jazzinho. Agora todas as quartas aqui no Jazzinho tem a pericena todas as quartas, os drinks de Campari e com banda, né? Então eu tô aqui aproveitando o momento que a banda deu uma pausa para fazer essa nossa conversa aqui. A Almir Stadler tá na live, a Michele Noveleto, o Ícaro Correia, o Maicon Barbie, Fafá Capella, boa noite Michele, Felipe Roland, pessoal de sempre chegando aqui, Luizinho do Futsal, Arnaldo Pereira, Michel Sombrio, pessoal aí, Pedro da Regional, tá aqui na live também, um abraço, querido amigo. Então é isso, estamos aqui na expectativa, como eu acabei de falar nos comentários, Nilson Crespo, lá de Rio do Sul, acabei de falar nos comentários que eu gravo pra rádio, o jogo de 26 começou, né? Acho que a gente pode botar a conversa do governador Jorginho Melo com a bancada estadual do MDB e com o deputado federal Carlos Chiodini, presidente estadual do partido, é a primeira conversa para tentar fazer uma composição do governador, do PL, do governador, com o Rafael Ari tá aqui na live. Aliás, eu devo desculpas ao Rafael Ari. Rafael Ari disse que eu citei candidatos a vereador do Novo, que fizeram vídeos debochando do que eu falei lá sobre as chances do Novo na Câmara, e eu incluí o Rafael Ari. Rafael Ari não fez isso, sempre tive uma bela relação com o Rafael Ari, por sinal. Então fica esse pedido público de desculpas aqui. Maurício Lopes está na live, o Márcio Dedé está já aí também. Foi deflagrado outro processo de composição, porque o governador marcou essa reunião com o MDB, vai fazer uma com progressistas, e fica muito claro o seguinte: o governador não fez nenhum acordo envolvendo eleição municipal, para primeiro ver exatamente o tamanho do PL, exatamente o tamanho do MDB, exatamente o tamanho do PP, exatamente o tamanho do PSD, e agora chama para conversar. Acho que isso ficou muito claro. Ele quis primeiro medir o tamanho na urna dos partidos e depois fazer a conversa. E para o MDB ele ofereceu a agricultura muito esvaziada. É até eu acho até uma judiaria que estão fazendo com o Colato ali, porque notadamente ele é secretário, mas ninguém dá muita bola. E a fritura pública com os convites a outras pessoas, o presidente foi convidado, agora o Antídio. O vinhozinho tava faltando, né? Mas assim, a tendência, eu acredito que o Antídio gostou da ideia, turbinado pelo SC Rural, programa de financiamento, de fomento à agricultura, que vem turbinado por aquela autorização de empréstimo que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. O Faiari, boa noite, sigo admirador do seu trabalho. Desculpa mesmo, Rafael, e dizer assim, uma pena. De certeza faria uma boa figura na Câmara de Florianópolis, e eu tenho ideia, acompanhando esse tempo na política, que uma eleição perdida por um punhado de votos, ela é muito dolorida, então não quero tripudiar disso, nunca tripudiaria disso. Kelly Vieira de Florianópolis também tá aqui na live, mandou um abraço aqui, ela tá na mesa ao lado. O João Rodrigues, o Arnaldo Pereira, João Rodrigues acabou de falar aqui na rádio aqui em SMB, que é e será candidato a governador. Acreditas nisso? Eu acho que sim. Eu acredito que o João Rodrigues é o candidato do PSD, e acredito que a intenção é essa mesmo, porque o João elegeu um sucessor em Chapecó, não tem problema ficar 2 anos sem mandato, ou caso perca a eleição, ficar 4 anos sem mandato, melhor dizendo, e estadualiza de vez o nome, né? A gente viu que ele fez muito mais campanha fora de Chapecó do que em Chapecó, porque em Chapecó a cobra estava morta. Aí ele estadualizou. Mas esse grande embate, talvez, Jorginho e João Rodrigues, fosse se houvesse o segundo turno entre o Egídio e Tramontim e Blumenau, que não aconteceu. Então, mas ele vai trabalhar para ser o candidato a governador, e lá na frente as composições vão se amarrar. O MDB tem essa opção, tem o Jorginho. O PP tem essa opção, tem o Jorginho. Vai todo mundo pesar. O que vale mais a pena, quais acordos podem ser cumpridos, quais serão da boca para fora. E agora vai valer muito a capacidade o peso da máquina do governo, que é muito atrativa, e o poder de convencimento, a força dos fiadores, né? Quem não está no poder, mas tem credibilidade para costurar acordos.
Mas aquela questão, o PSD também tem um outro nome aí, que é o Topázio Neto, que surge como uma alternativa. O Topázio hoje fechou, ontem fechou, João Cavalcini vai ser o presidente da Câmara. MDB, PL é vice, PL vai ter vagas de destaque no secretariado. Daqui 2 anos, quando o PSD Chapecó-Criciúma apresentar uma alternativa de candidatura a governador para o Kassab, o Topázio vai chegar e vai dizer: mas lá em Florianópolis estamos todos juntos e tá tudo certo. E vai ter essas outras alternativas vão ser analisadas. Eleição de Santa Catarina, no PSD, sempre tem alguma conversa envolvendo Gilberto Kassab. O Heron tá bem com o Kassab, o Júlio tá bem com o Kassab, mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Agora, eu acredito que o João Rodrigues está no jogo para ser candidato, sim. Só que assim, eu acredito que ele está no jogo para ser candidato tanto quanto o Raimundo Colombo estava no jogo para ser candidato em 2006, e na hora que se viu isolado, se viu sem apoios, e o Luiz Henrique ofereceu uma carona para ele até Joinville, ele entrou no carro e saiu candidato ao Senado. A história é maravilhosa, por sinal. Ele estava esperando um apoio, uma carta de apoio do Espiridion à minha candidatura dele, os próceres do PFL reunidos, e a carta veio, mas a carta vem ambígua, a carta não vem. Vem um estarmos juntos, assim. E aí alguém diz a ele: fala com o Luiz. E aí o Luiz Henrique disse: eu estou indo para Joinville agora, tu não quer ir comigo? Na época dava para ir para Joinville em 2 horas para 101, hoje em dia não é mais possível. Mas 2 horas foram suficientes. O Luiz Henrique da Silveira convenceu o Raimundo a ser eleito senador na chapa dele e ser postulante ao cargo de governador na eleição seguinte, que foi o que aconteceu. Esse tipo de costura vai exigir que o Jorginho Melo, falei na minha coluna amanhã no ND+, no Jornal ND, porque ela é exclusiva do Jornal ND, ela trata muito isso, lembrando que o começo da Tríplice Aliança, ela parecia impossível. O Colombo era candidato a governador, o PFL muito distante do MDB na época, o Pavan estava como pré-candidato a governador também, mas uma hora encaixou e virou uma aliança cheia de desconfianças mútuas, cheia de rivalidades internas, mas que funcionou porque ganhava, né? Às vezes ganhar é mais... então, muita coisa para acontecer. Acho que é importante para o Jorginho também que algumas lideranças que podem pleitear vagas majoritárias não saíram tão fortes nessa disputa. Acho que por mais que as deputadas Carol Detone e José Nata tenham feito prefeitos, vereadores pelo caminho, nenhuma saiu assim: ganhei uma cidade imensa, sabe? A Carol Detone, o PL nem teve candidato a Chapecó, por exemplo. Então, e o Fabrício Oliveira perdeu a eleição em Balneário Camboriú. Então não saiu nenhuma liderança do PL assim: essa pessoa tem que ser candidata majoritária. Então nisso o Jorginho tá meio tranquilo na questão de ceder. Agora tem uma questão que o São Paulo ensina pra gente, né? Pegar um nome do MDB, um nome do PP, um nome que não tem histórico de discurso alinhado à direita. O eleitor de direita pode buscar uma alternativa meio maluca no ar. Então, digamos, uma candidatura ao Senado, se oferecer para o MDB uma candidatura ao Senado na chapa do PL, e o eleitor do PL votar nesse candidato do MDB, se tiver uma alternativa que pareça mais bolsonarista que ela em outro partido, acho que não. A gente não pode esquecer do Adriano Silva, tanto ao Senado como ao governo, candidato bastante competitivo também, lá para o prefeito de Joinville. Augusto Piazza está aqui. Agora eu vou precisar de vocês, porque me digam, vocês conseguem me ouvir com a música rolando? Ricardo Guide está na live, um abraço, deputado federal, volta para a Câmara dos Deputados agora. Algum nome do sul do estado para 2026? O Clésio pode ser o nome para vice, se o PSD for em chapa pura. Mas aqui do sul acho que é esse mesmo. Alessandro Abreu tá na live, o pessoal dizendo que tá conseguindo ouvir, então vai dar para continuar mesmo com a banda. Normalmente é só o piano bar, mas hoje é completo aqui. Tem um baixo acústico ali, tem uma bateria, tem o piano. Tá bonito o negócio. SH Prado. Pedro da Regilosa, que já começou a outra eleição. Uma eleição sempre grudada na outra. O pessoal aqui, Cláudia de Conto. Soledad Rutia tá aqui na live, minha querida sócia do Piara.net. Tem uma mesa aqui do lado com... Os velhos caciques da política em Santa Catarina estão perdendo espaço. Eu acho que é mais que um movimento de caciques, é um movimento de reenquadramento da política tradicional. Qual é o discurso que o MDB tem a oferecer
pro eleitor catarinense hoje. O MDB já foi vanguarda, já foi oposição, já foi situação, já foi jovem. O MDB envelheceu. O MDB, com sua postura de estar em governos antagônicos, ele se fragiliza. Se eu soubesse qual é o rumo que o MDB tem que tomar, eu cobraria bem caro para dizer, mas eu acho que o MDB é um partido pragmático, né? E eu não sei se o público tá querendo comprar pragmatismo, mas o MDB é um partido que faz, né? A gente vê um partido que gosta de executar obra. Tem que estar nessa linha, mas acho o PSD fez uma colocação aqui em Santa Catarina muito de ser uma alternativa de direita ao PL, que pode funcionar dependendo do estado do governo na próxima eleição, mas é um partido que consegue se renovar, se reposicionar, né? Não está preso, não está tentando... Falei preso, mas não, deixa pra lá. Mas um partido que está se reposicionando. Tu não vê, não é um partido que está sempre reelegendo as mesmas pessoas, né? Pensar no PSD, 2018 tinha Raimundo Colombo e Gelson Merizio como os comandantes, e hoje é um partido que voltou para estar com Júlio Garcia, com Heron Giordani, com João Rodrigues, Clésio, um partido que mudou um pouco as caras. E o Progressistas, ele sobrevive em número de prefeitos, 53, mas que governam menos pessoas do que os 3 prefeituras do Novo. Só de Joinville, obviamente, mas com 53 cidades somadas não dão uma Joinville. E muito pela liderança do Alter Silva, que fez uma bela eleição no Oeste, mas os números às vezes enganam. Assim, parece que está tudo bem, mas cadê o PP na disputa das cidades grandes, né? Florianópolis com o Pedrão amargou 5%, fez muito barulho, mas não conseguiu seduzir o eleitor. Tava indo bem na reta fim, tava crescendo, mas os antídotos da equipe do Topázio funcionaram. Muita campanha de rua, o Mário Mota ali no fim, atestando impressando credibilidade, uma pessoa muito querida na cidade, faz um depoimento muito convicto de que confia no Topázio. Aquilo tudo foi antídoto para aquela pauleira final que o Topázio levou, e funcionou. Mas o Pedrão estava crescendo, não conseguiu, o PP fora da Câmara, muito longe de eleger vereador, e aí Joinville, vice do MDB, que candidatura já não existia a candidatura do MDB, imagina a vice. Em Blumenau, partido satélite da turma do João Paulo, né? Apoiando o delegado Egídio. Não foi tão mal. Aliás, vou dizer, não foi mal. Em Itajaí, a reboque do PL. Em São José, a reboque da Deliano também não conseguiram. Um partido que sai muito fragilizado nas grandes cidades. Vai ter que se renovar. Mas tem liderança que pode atrair, assim. Por exemplo, com o Egídio na prefeitura, uma candidatura a deputado federal do João Paulo Kleinman pelo PP é bastante viável. Pelo PL também, mas pelo PP é um espaço vago, é um partido a ser conquistado. E sempre teve boa relação ali. Mas é um partido que vai ter que buscar umas lideranças novas, né? Tem uma história de fusão ou federação dos republicanos com progressistas que acho que seria bom para os dois aqui em Santa Catarina. Tríplice Aliança começou em um jantar no Costão do Santinho. Poucos sabem, diz o Thiago Cunha. Olha, conta essa história. Silvinha Medeiros. Comandante Araújo Gomes, sempre boa noite, sempre prazer escutar seus comentários, degustar suas avaliações. Obrigado, Coronel Araújo. Está aqui na mesa ao lado, junto com a Kelly Vieira, ali com o pessoal do MDB. Luísa Cópias, prefeita de Itapema, boa noite, melhor comentarista político do estado. Obrigado, querida prefeita. Bezerra, o vereador das comunidades, chegou. Bezerra chegou bem. Agora chegou aqui o Marcos César. O Antídio vai compor com o Jorginho, o MDB não vai arriscar, perdeu prefeituras. O problema é que o Antídio quer, mas sim, o MDB como um todo vai querer participar da escolha desse nome. Certamente o MDB não vai querer que o Jorginho escolha o MDBista que ele quer. Aliás, nem o Raimundo Colombo teve esse privilégio, né?
Se tivesse. Coronel Márcio Alves, boa noite, parabéns pelo projeto. Coronel Márcio está aqui fechando a mesa MDBista. André Gesser, vereador de São José, se reelegeu muito bem. Parabéns, vereador, vai pro terceiro mandato, né? Márcio Dedé, Piara, sempre fazendo reflexões ponderadas, inteligentes e assertivas. Obrigado, vereador. Parabéns pela eleição. Não foi o resultado que vocês esperavam, mas foi uma campanha bonita, interessante. Vocês saíram maiores que entraram. Rafael Rani está aqui fechando o quarteto MDBista na mesa ao lado. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luciano Formigueri. Boa noite. Eu percebi aqui em Florianópolis que em torno de 25 candidatos a vereador tiveram praticamente 30% de todos os votos. Esse fenômeno de concentração aconteceu por todo o estado? Sim, Luciano. Tu citou uma eleição anterior, né? Um cenário muito mais pulverizado, mas era natural, porque diminuiu o número de candidatos, né? Antes podia, em coligação, podia dobrar o número de candidatos, podia ser era o número de vagas na Câmara ao dobro, o dobro de vagas. Era o número possível de candidatos. E agora é só o número total da Câmara mais um. Então, a gente já perdeu vários partidos, graças a Deus, vários partidos morreram nas cláusulas de barreira, nas fusões, federações. Então, a gente tem menos partidos, podendo lançar menos candidatos. Então, a gente perdeu aí. Eu acho que em relação à eleição passada, a gente teve uns 200 candidatos a menos também, o que explica essa concentração. E outra coisa que explica essa concentração é que candidato que não faz o 20% do quociente eleitoral, que é praticamente muito difícil de se eleger. Então os partidos sabiam que tinham que concentrar o voto na hora final em quem se mostrou mais viável. E aí muita gente perdeu a vaga por não ter o 20%. A gente falou semana passada das vagas do PT, por exemplo. O PT não fez 3 cadeiras, porque nem o professor Cadu, nem a Bia Vargas, que chegaram mais perto, fizeram o 20% do quociente eleitoral. Foi isso que permitiu ao Renato da Farmácia entrar. Mas, então, viu, o PSDB foi muito mal, uma chapa muito ruim, se matou para chegar no 80%, tinha um vereador com 20% do quociente, entrou. Sempre falei, sejam obcecados pelo 20% do quociente. Mas qual será o desfecho para o PL com o racha em Balneário Camboriú? O racha ficou bastante interessante. Se fosse a lavada que a Juliana Pavan ia dar no Peter Grando, que as pesquisas apontavam, não tem errado as pesquisas, o que diminuiu foi a diferença na reta final por causa daquela disputa de denúncias. Se fosse aquela lavada, o Fabrício saía muito mal do jogo. Carlos Humberto seria apontado como quem tem razão e tal. Agora o jogo está mais sofisticado, assim. O Fabrício quase elegeu o desconhecido, então mostrou que tem força. O Carlos Humberto provou o seu ponto, mas ajudou, foi muito... Sem o apoio do Carlos Humberto, a Juliana não teria ganhado. Então o Jorginho vai ter que fazer um grande lavação de roupa suja, em que todo mundo está um pouco certo, todo mundo está um pouco errado. E perder a eleição. Pelo que sei, tem um movimento para o Fabrício assumir a Secretaria de Turismo. Vamos ver se isso se consolida. O Evandro Neiva está bem lá. O turismo é uma das áreas mais visíveis do trabalho do governo Jorginho. Mas é inegável que o ex-prefeito de Balneário Camboriú traz uma expertise importante e muita capacidade de protagonizar. Agora, no governo Jorginho só tem um protagonista, né? Só que aí quando ele chama o Antide pro governo, ele sabe que o Antide não vai ficar quietinho lá. O Antide vai querer aparecer, então... que sabe aparecer, né? O Antide faz rede social, o Antide se comunica bem com a imprensa. Não vai ficar apagado, não. Então, talvez é o momento assim... O Luiz Henrique só conseguiu fazer a Tríplice Aliança porque cedeu muito. Eu falei na minha coluna de amanhã que vencer rima com ceder. Tinha momentos do governo Luiz Henrique que o MDB brigava porque porque o secretário de Educação era do PSDB, o secretário de Saúde era do PSDB, o secretário de Agricultura era do DEM, a Casa Civil era do DEM, a Fazenda era do DEM, a Administração era do DEM, PFL, etc. E aí o MDB só reclamava e o Luiz Henrique dizia uma frase que o Jorginho poderia aprender, que é o seguinte: nosso partido já tem o governador. E aí quando abria a máquina,
60% dos cargos comissionados eram do MDB também. Então, tipo, mas ele sabia prestigiar os aliados. E com isso que ele manteve feio, né? Assim, por isso que ele manteve essa aliança impressionante que governou o estado de 2006 a 2018. João Cobalcini está na live, virtual presidente reeleito da Câmara de Florianópolis. São 23 votos, ele já tem o apoio declarado da bancada do PL e da bancada do PSD, são as maiores, 10 vereadores, mais os 3 do MDB. Fechou a tampa, 23, e aí vai. O resto é compor para ficar mais bonito, para ficar uma eleição de composição de todo mundo. O João Cobalcini mandou uma taça de vinho, certamente está tomando um vinho em algum lugar por aí. Oi? A Ana Scheller disse pra chamar o Cobalcini pra tomar um vinho aqui. Quem sabe o Cobalcini não chama a gente pra tomar um vinho depois também. Rafael Alamine, Horaci Rederscheid, querida amiga, tá aqui. Felipe Phelps, lá de Joinville. Se até o Moisés conseguiu escolher o MDBista que quis pra chapa, o Jorginho também deve conseguir, diz o Jorge. Olha que história boa. Conseguiu o MDBista que ele quis e que não acrescentou nada. O Dr. Udo não acrescentou nada àquela chapa. Até porque não foi... Eu acho que o erro de 2022 ajuda a não repetir de novo, nenhum nem outro. Qual foi o engajamento que o MDB teve na campanha do Moisés, garantido pela presença do Udo Deller na chapa? Se ele tivesse escolhido um nome que o MDB tivesse realmente engajado, se sentisse ali, ele teria ido no segundo turno. Foram 17 mil votos de diferença pro Décio. Teria ganho a eleição? Dificilmente. Mas não seria uma eleição ruim. Seria uma eleição em que ele sairia maior do que entrou, que ele sairia, perdi pra onda, fui pro segundo turno. Não dá pra fazer tudo que a gente quer, gente. Nem em casa. Imagina construir uma aliança política. Kassab será rechaçado em Santa Catarina. PSD à direita. Kassab será rechaçado. Cara, o Kassab tem a chave do cofre do partido. Kassab é o dono do partido. Vocês são loucos. É mais fácil sair do partido para concorrer do que afrontar o Kassab. O Kassab não mexe quando tá tudo andando bem. Tá tudo andando bem, o Kassab não mexe. Mas não existe isso de o PSD de Santa Catarina não gosta de Kassab. Vamos contar essa pro bonequinho. O conceito eleitoral é injusto? Na minha opinião, sim. Eu acho injusto. Só podia participar da vaga de vereador quem fez 100%. Não acho injusto, não. Eu acho que tudo que a gente tiver para diminuir a fragmentação partidária, e as regras novas apertaram isso, é bom para nossa democracia. Não dá para fazer democracia com 30 partidos elegendo vereador para lá e para cá. A gente tem que ter uma redução de partidos e todo esse movimento, ele autoriza isso. O que a gente ganha com uma Câmara de Vereadores com 15 partidos dentro? Nessa aqui a gente tem 9, né? Já dá pra olhar os cenários, já dá pra entender o horizonte. O Brasil precisa. Sonho com um dia que um Congresso brasileiro tenha 8 partidos relevantes. Não quer dizer que os partidos não possam existir, mas os partidos que existem são os que têm acesso à televisão, que têm acesso ao fundo eleitoral, enquanto essa desgraça existir. Jorginho depende da eleição nacional ou não? Ele vai construir algo aqui, e essas conversas com o MDB, com o PP, são importantes isso, que o solidifique independente do cenário nacional. A última vez que eu conversei com o governador, ele estava impressionado com o fenômeno Marçal. Quem souber ler melhor o fenômeno Marçal, vai saber montar os palanques aqui. O que o Marçal me disse? Não é o Marçal me disse, mas o que ver a campanha do Marçal me disse? O eleitor de direita, ele não está aprisionado, dá sinais de que não está aprisionado no 22. E que uma candidatura de direita que fale melhor com esse eleitor, ela é viável. O Jorginho nunca descuidou disso. Ele está sempre dialogando com esse eleitor que elegeu ele, com esses 70%. Isso ele faz muito bem. Mas, se ele montar uma chapa
muito cara de centrão, ele pode ter de perder eleitores para quem conseguir fazer, mostrar assim, ele se juntou com todo mundo. Então isso vai tudo para conta. Só que tem 2 anos para decidir isso. Só que, o que deu a primeira eleição nacional? O que deu a primeira pesquisa nacional da Quest? Lula 33, Marçal 18, Tarcísio 15. Tarcísio e Marçal dá 33, é o mesmo número do Lula. Ou seja, continua dividido. Continua com um monte de gente no meio do caminho que queria outra coisa. E a direita com 2 perfis, um moderado e um antissistema. Isso vai se representar em Santa Catarina? Vai ter um candidato em Santa Catarina ou o Jorginho pega esses 2 blocos? Vai depender da construção dele. Mas se tem espaço para uma candidatura antissistema, tem. Que não tem alguém com tanto dinheiro para torrar, com tanta influência na rede social para entrar no jogo hoje aqui. Mas às vezes pode ser construído de outra forma. O Adriano consegue se vender como antissistema ou é moderado? O João Rodrigues, com seu estilo assertivo, consegue se vender como antissistema? Carla Aires dando notícia aqui, vereadora reeleita, encerrando o mandato de deputada federal hoje e pronta para voltar à Câmara Municipal de Florianópolis. Carla Aires fez uma belíssima votação e ajudou muito o PT a aumentar essa bancada, por muito pouco não fez mais um vereador e agora volta de seus 4 meses de suplência. Pedro Pizarro volta para o mandato. Ailton da ProSul tá na live, a Cantina do Chefe, o Caco Pereira, o Jefferson Fonseca, o Fernando Alves, que Jorginho irá ao Senado compondo com Jorginho e Antídio. Opiniões. Mas não é o que a gente vê hoje. Pedrão só quer falar mal da cidade como se a cidade fosse horrível, ele fosse resolver tudo com transporte marítimo, kkkkkk. Então, o Pedro Cunha, o Thiago Cunha, a Ana representou o kkk melhor que eu. Mas Hã? Tá completamente certo. Olha, mas assim, o Pedrão, a gente tem que aprender com o que a gente perde, né? O Pedrão teve menos percentual do que teve na eleição passada. Eu não sei o número exato, o número total de votos, eu não fui checar, mas acredito que sim. Então ele tem que ver porque ele perdeu eleitores. A estrutura era muito menor do que os outros, ele teve menos fundo eleitoral, etc e tal. O PSD, o pessoal do Topaz trabalhou para diminuir a chapa dele, tudo certo. Agora, nos debates, ele achou que foi bem, mas o discurso não cativou. Eu acho que falta alguma coisa ali. Acho que a cidade não gostou desse tom mais agressivo do Pedrão. O Pedrão é um cara de gente boa, cara. O Pedrão era um cara que todo mundo gostava, e aí o Pedrão candidato, ele viu o Pedrão oposição ao Jean, já era assim. Ele e o Lela, eles têm isso em comum. Eles são 2 caras assim, porra, senta aqui o Pedrão com a gente, senta aqui o Lela com a gente. 2 caras agradabilíssimos, divertidos, bons de conversa. Os caras entram numa campanha eleitoral e viram os demônios da raiva. Acho que não é esse tom. Não é esse tom. Não sou marqueteiro, nunca fiz campanha política, não pretendo. Mas como alguém que tá vendo a campanha e vê o resultado que deu, essa postura, inclusive a do Dário, eu acho que a cidade não... A gente... Tu não muda... Se a cidade é bem avaliada, tu não muda o conceito em 2 meses de campanha eleitoral. Porque a cidade tem defeitos, né? Como toda cidade, como dizia Manuel. Mas não existe essa sensação de que Florianópolis está em chamas, né? Existe a sensação de que aqui podia estar melhor, isso aqui podia estar melhor. Como construir esse discurso numa eleição em que tem um prefeito que governa há 2 anos apenas e tal, e que tem uma boa rede social, e que tem uma puta estrutura? Não sei. Mas acho que faltou aquela estratégia de falar com o eleitor bolsonarista, usando o Espiridião. Podia ter começado mais cedo. Só que se a gente tivesse feito isso mais cedo, a foto dele no caminhão da CUT também entrava no ar mais cedo. Então,
Eu acho que o Pedrão tem que fazer um recomeço, é uma boa promessa na política. Mas acho que tanto ele e o Lela, eles foram uma oposição extremamente dura, que devia ser feita ao governo Jean. Não estou dizendo que aquela oposição não devia ser feita, era importante eles lá, mas era sempre... E esse não fica legal. Tá aqui. E as articulações para a presença da Lesc? Mauro Nadal pediu 2 semanas pro Júlio Garcia antes do Júlio botar o bloco na rua e foi lá conversar com o Jorginho. Botaram o bloco na rua. E aí, mas por enquanto o Jorginho tá medindo a temperatura. O Camilo tá tentando, mas é o seguinte, alguém só vira candidato contra o Júlio se tiver o apoio em bloco dos 11 do PL. E os 11 do PL vai incluir os novos, né? O Peixer, que não tem problema nenhum, e o Alex Brasil, que passou uma sede, uma fome no governo do estado nos últimos 2 anos. Oxe, nem aquele rodíziozinho de suplente, nem o departamento de apicultura da Codeste que sobrou pro cara, sabe? Não deram 1 litro de leite pro homem beber. E agora vamos pedir pra ele votar em bloco, candidato Jorginho. Sei não, hein? O Ailton disse que falou que o Urbino ganhou, todo mundo falou que o Urbino ia ganhar. Menos a pesquisa aquela última hoje que eu te falou. Que tu duvidou. Hã? Que tu duvidou, inclusive. Que tu duvidou, inclusive. Que eu duvidei, inclusive. Malu Fusinato, nova secretária de comunicação de Blumenau. Primeiro nome anunciado pelo delegado Egídio, prefeito eleito de Blumenau. Parabéns, Malu, fez um bom trabalho. Conheci a Malu quando o delegado Egídio se elegeu e eu fui tomar um café com o gabinete. E desde então a gente tem uma boa conversa. Tenho certeza que vai ser uma boa secretária de comunicação, como sempre foi uma boa assessora no gabinete do delegado Egídio. Vitória Vilpet, querida amiga, tá aqui na live. Andrei Bion, aqui o homem, jornalista. Charles Schuster. Com a votação do Gemada, ele ocupa o lugar do Mamá de queridinho da prefeitura de Florianópolis. Eu acho que a eleição do Gemada, que é bonita, que é histórica, tá pra história, o maior dessa eleição, ela é muito forte, muito emblemática, mas muitas vezes é como o cozinheiro tá cozinhando, ele prepara as receitas, vou botar um pouquinho desse negócio aqui nessa comida, botei demais. Acho que botaram demais. Deram estrutura mais do que o Gemada precisava, e ele que não é bobo nem nada aproveitou, mas esse voto não é só do Gemada, né? Esse voto é um voto de vereador governista que o governo queria ver reeleito. Só que deram uma exagerada na dose. Tem ovo demais dessa Gemada. Boa noite, Márcio Hoffman, um abraço. João Rodrigues e Clédio quase foram juntos em 22. Pouco provável chapa pura. Puxa um novo para ter o vice com o Adriano. Eu não acredito que o Adriano renuncie à prefeitura de Joinville. Se alguém... Eu conheço Joinville. Morei lá em Joinville. Gosto muito de Joinville. Joinville é bairrista como poucos. O Adriano não consegue renunciar à prefeitura de Joinville para ser vice do prefeito de Chapecó. Não dá. Não consegue. Não, mas o João Rodrigues, mas não sei o que, mas... Eu acho que assim, o Adriano pode ir ao Senado, mas vice não. E para ir a governador a cidade entende, respalda, vota, não dá para ignorar nesse cenário. A gente fala muito de João Rodrigues, mas assim, se o Adriano partir de 80% dos votos em Joinville, a conversa muda de figura. Você está falando do maior colégio eleitoral do estado. O Luiz Henrique sobreviveu ao Andaluna em 2002, que elegeu 5 federais, 9 estaduais, a senadora Edeli. O Fritz ficou 2 pontos. O que ele fez ele sobreviver? 70% dos votos de Joinville. Se o Adriano parte disso,
O voto não fica na geladeira, ninguém guarda. Os 2 anos de gestão vão ter que continuar bem avaliados na cidade. Mas assim, se a ideia é assim, vamos botar Joinville de novo como protagonista da Polícia de Santa Catarina, o nome é o Adriano, vamos comprar essa ideia. Se a cidade comprar essa ideia, o cara parte de Joinville com 70% dos votos, tem uma conversa interessante de ser feita. O João entrega isso? O João entrega 80% de Chapecó, que é relevante também. O Grande Oeste, a questão toda. Mas são 2 baita nomes para uma alternativa ao Jorginho. Mas são 2 eleições chatas, assim. Se eu fosse Jorginho, eu não ia querer participar dessa eleição, não. Compor. Acho que o grande da filosofia Luiz Henriqueana era assim, vamos parar de brigar que tem pra todo mundo. Mas a questão é que a turma do PL também é bastante gulosa. O Adriano Silva não tem nome estadualizado. Vocês acham que o João Rodrigues, porque foi pedir voto pra meia dúzia de prefeito, tem o nome estadualizado já? Zerei as perguntas aqui, vou ter que pedir mais um vinho. O Zema vai aconselhar ele a ficar quietinho na mancha de Santa Catarina. Por que o Zema está interessado nisso? Olha o que aconteceu com outros prefeitos que abandonaram prefeituras importantes para ser vice. Pergunta pro Napoleão. Napo. Vou renunciar à prefeitura para ser vice. O que tu acha? Tadinho, Napoleão. Napoleão renunciou para ser candidato a senador. Já era arriscado. Mas ele teve que recomeçar tudo, né? Felipe Phelpson aqui falando como o Joinvilense que é. Estão tirando a gente pra bobo com vice. É isso aí, o Joinvilense é isso. Adriano. O Alex Alencar de Rio Negrinho. Admiro o seu trabalho, obrigado Alex. Estive em Rio Negrinho recentemente para mediar o debate dos candidatos a prefeito. Obrigado. Palhoço Beto dos Assados teve 2.600 votos, 2.160 votos. A batata assou pros outros, né? O Monique Margot tá na live, um abraço, Maurício Santos. PL em São José, situação ou oposição? Olha, se fosse para um projeto político, para manter a Adeliana deve ser contemplada com algum espaço no governo do estado. O Jorginho, entre os derrotados da eleição, ele entende que ela foi para um sacrifício. Assim, parecia uma eleição muito ganha, mas eles não estavam preparados para o tipo de disputa que enfrentaram. E acredito que ela vai conseguir ter uma visibilidade. Então, pensando na eleição futura. Então, nesse caso, seria importante que essa base se mantivesse coesa e fizesse oposição ao Orvino. Agora tem o seguinte. Fechou, meu querido. Obrigado, amigo. Chegou ela, segunda taça. Tem gente dizendo que eu só devia abrir a live quando minha segunda taça. Vocês querem que eu perca todos os meus empregos, né? Mas o PL de São José, como todo... Tipo, tirando os vereadores de esquerda lá, o Gesser e agora o Caê, que tá no PT, esses vereadores de centro-direita e direita de São José, eles não sabem que essa oposição nunca foram. Acho difícil. Até porque o Orvino vai fazer o jogo ideológico, né? Não é aquela coisa, vão criticar o Orvino pelo lado das pautas de comportamento. O Orvino vai fazer todas elas. Vai dar o Silvinei no secretariado. O que eles vão? Assim, vereador de São José, geralmente, o carro só tem gasolina para ir até a prefeitura, não chega em Florianópolis. Jéssica Camargo Geraldo da Leste. Pedrão tem perfil, futuro prefeito, renovação política, etc. Ô Fernando, tu tá ruim de leitura, porra. O cara diminuiu a votação. E tu disse que, o Pedrão tinha uma missão. Saiu da eleição no mesmo patamar que entrou. Não saiu. Ele vai ter que rever muita coisa. A começar, ele precisa se eleger. Então ele vai ter que ter uma opção muito estratégica de deputado estadual
Eu acho que ele volta pro jogo, mas ele precisa... Na última ele ficou de primeiro suplente, foi uma pena, mas ele vai ter que... O Jorge aqui me ajudou. Em 2020 o Pedrão teve 33 mil votos, 14%, e agora fez 19 mil, 7,1%. Isso diz tudo. O Jean foi eleito prefeito em primeiro turno, mas o Pedrão conseguiu ser o principal nome da centro-direita. O Elson em segundo, o Pedrão em terceiro. Agora, ele mantém... Ele até manteve o terceiro lugar, mas com muito menos votos. Então é algo assim, vai ter que ter um trabalho de manter a rede social acesa, continuar dialogando com a cidade, continuar propondo coisas para a cidade, aparecer, ajudando a resolver problemas. Ele sabe fazer isso. E preparar bem uma candidatura para deputado estadual. É um bom player. Mas assim, ó, esses dias eu gravei um vídeo para... Quando eu gravei o vídeo de homenagem ao Moacir Pereira, a apresentação na Fiesp. E foi a primeira vez que eu fui dirigido por um diretor publicitário num set de filmagem. E aí eu falava o texto e ele dizia assim: Yara, muito bom, mas um 20% mais de empolgação, 20%. Aquilo funcionou. Pedrão, 20% menos de... O Júlio Garcia será candidato a presidente da LESC? Não. O Júlio Garcia será presidente da LESC ou não será candidato. O Júlio Garcia não disputa. Uma das questões que definem o Júlio Garciismo é não entrar na disputa. O Júlio Garcia é eleito com os 40 votos ou não está à disposição. Quem tem mais chance de virar presidente? Hoje o favorito é o Júlio Garcia. Em havendo Jorginho e João Rodrigues em 26, Bolsonaro pode lavar as mãos e se fazer de sonso, assim como fez em São Paulo? Depende do que disser a pesquisa. Vocês não acreditam em pesquisa, mas Bolsonaro acredita. Aí ele ficou na dúvida, qualquer igual apoio. Eu acho que o Bolsonaro, se tiver a chance de opinar, ele vai pedir para o João Rodrigues ser senador na chapa. Felipe Holland, você sente vontade de ouvir aquela música da Pitty quando falam tanto nesse tal de pane no sistema? Não, porque assim, jamais na vida eu senti vontade de ouvir uma música da Pitty, foi sempre sem querer. Padre Pedro Balseira tá na live. Ô Padre Pedro, escapaste de uma roubada. E o Padre Pedro queria ele candidato a prefeito em Chapecó. Aí chegou lá, não queriam mais. Pô, será que queriam? Aí escapaste de uma roubada, Padre Pedro. Mas se São Miguel do Oeste ele tivesse sido candidato, a eleição teria sido bem interessante. Sandra Essel, Mané Ferrari. Você vê a influência dos prefeitos na próxima eleição sem emendas PIX? Com a emendas PIX, qual foi a influência que teve? Todo mundo apoiou o Moisés, está nem em terceiro lugar. O prefeito não vai contra o próprio eleitor. O eleitor, se não quer esse candidato, ele não vai ficar insistindo. Não consegue botar máquina para trabalhar assim. Mas o convênio simplificado que vai entrar na LESC semana que vem, substituindo o PIX, é muito parecido. Hoje em dia não dá mais para pensar o político de Santa Catarina sem PIX, sem a TEV, ou sem alguma coisa semelhante. Não só pela relação prefeitos e centro administrativo direta, mas também pela própria relação da LESC. A LESC criou emendas de bancada e outros artifícios para carimbar dinheiro dos deputados para municípios que são TEVs, PIX disfarçados, porque eles não têm esse poder de mandar o dinheiro direto, né? Eles têm as emendas impositivas. O que cria além disso é acordo com o governo para pagar a sobra e mandar como TEV para o município. Então, isso aí ninguém vai brigar porque todo mundo se dá bem. Professor Luiz Felipe da Ferreira, da FES, que está aqui na live também. Samuel Ramos foi candidato a vice da Carmen na última eleição.
agora trabalhou lá como coordenador de campanha, então tá lá comemorando. A eleição acabou, mas o TSE definiu hoje que os votos do Eliseu Matos são nulos, que ele estava inelegível. Então aquele 30% de votos que teve lá o Eliseu virou tudo voto não válido, e a Carmen ostenta o título de eleita com 77% dos votos válidos em Lages, que felizmente, nenhum demérito ao Eliseu, que eu até prezo o Eliseu, gosto dele, quero que ele tenha direito de se defender. Achei injusto, achei exagerado ele ter as condenações anuladas do STJ e ser barrado por uma renúncia, faltando 2 meses para o mandato acabar, no momento de um drama pessoal que foi a morte da esposa dele. Não renunciou para escapar do processo. Faltava 2 meses para acabar o mandato e o julgamento tava suspenso por decisão judicial. Não ia voltar em 2 meses. Acho que exageraram com o Eliseu, mas também acho que o Eliseu não tinha direito de botar a cidade num impasse jurídico. Se o Eliseu ganhar, o que acontece? A Carmen foi favorita durante toda a disputa, ganhou a eleição merecidamente, e isso está bem ratificado agora, mas eu espero que o Eliseu reforme essa decisão para poder ser candidato a deputado estadual, retomar sua carreira política. Mas depois que tudo que Lages viveu, com a prisão do próprio Eliseu, com a prisão do Antônio Seron, no momento de recomeço de ciclo político, ter que estar com asterisco, bom que a cidade resolveu isso antes do TSE, e agora o TSE confirmou. Luiz Carlos Sena, Ana Carla saiu uma hora que entrou. Sim, ela era uma deputada, uma vereadora de uma bancada só ela, uma votação ali intermediária. Ela melhorou a votação, ficou muito bem votada e ajudou o PT a crescer. Então ela saiu uma hora que entrou, é candidata a deputada federal na próxima, com toda certeza. Carolina de Assis, querida amiga, editora-chefe do NSC Notícias, que eu não vejo, obviamente, porque nesse momento estou vendo o ND Notícias, mas querida amiga, grande colega. 2026 é 15.600. A Júlia Opusque está dizendo aqui, lançando sua pré-candidatura a deputada estadual aqui na nossa cara. Ó, o Tribunal Superior Eleitoral de olho na Júlia Opusque aqui. Campanha antecipadíssima. Boa sorte, Júlia. Júlia Vinhata, vereadora. A pauta da causa animal, a gente viu, concentrou seus votos na Pri Fernandes, foi reeleita pelo PSD. As demais candidaturas que tiveram essa bandeira empunhada acabaram não deslanchando. A própria Maria da Graça, que foi vereadora, que era um nome considerado consistente do PDT, estava no PDT, teve uma votação bastante. E então, mas boa sorte na quantidade de carreira política. Muito importante quando a gente fala de candidaturas femininas. Normal na primeira eleição é não ganhar. Então, persistam. Dudu e Lebrante de São José está aqui na live. Moisés, seu voo da galinha. Ufa! Cláudio de Conto. Quais os maiores desafios para os prefeitos reeleitos que vão ser deputados? Mudou algo em relação às eleições passadas? Eu acho que o maior desafio dos prefeitos que vão ser deputados é conseguir nesses 2 anos uma visibilidade regional. Não ficar restrito aos próprios limites. Existem várias formas de fazer isso, via associação de municípios, seja pela própria gestão conseguir ser percebida nos municípios ao redor. Mas é muito importante. Eu tive recentemente na região do Alto Norte, que há 2 anos, duas eleições não elege representante, nem deputado federal, nem deputado estadual. E vi que eles estão olhando assim. Eles sabem, Tomazini saiu muito bem de São Bento, 80% dos votos. O Dr. Caio também, votações exuberantes em Rio Negrinho. A Juliana Maciel se reelegeu bem. O Emerson Massa se reelegeu bem. Olhando especificamente para essa região, mas acho que vale para todos. Quem vai construir melhor para que o resto da região se veja nele? Muitas vezes tem umas barreiras políticas ali, meio incompreensíveis no Alto Norte, mas quem que vai conseguir ser o percebido pelos vizinhos que pensam assim, esse cara pode ser o nosso representante? Então acho que esse é o desafio dos prefeitos reeleitos. Consolidar a sua base e ser percebido como alternativa
pelos municípios ao redor, especialmente onde são conjuntos de médias cidades. Israel Rocha está aqui na live, um abraço. PSB não foi como esperado, mas também não esperava muito, né? Assumiu no reta final ali. Cobalcini estadual em 2026, mas certíssimo. Ele vai estar na lista de favoritos. Cobalcini, João Cobalcini nesse caso, né? Valdir Cobalcini é federal. Vamos ver o que... Quem ocupará o lugar do Robles em 26? Assim, o GR Consoli em segundo lugar, ele não sai morto não. O Tomé também é um candidato. Mas acho que o candidato mesmo, se puder concorrer, é o Milton, se ele quiser. Se ele quiser e puder, ele é o nome para voltar para Leste. Aliás, só falta na Leste. Quantos deputados estaduais historicamente Florianópolis faz? Jean Cobalcini Pedrão vai ficar apertado para todos. O problema de Florianópolis é fazer o eleitor de Florianópolis votar enganado de Florianópolis, né? Mas dá pra fazer mais do que tá fazendo. Essa eleição última foi horrível. Mas dá pra fazer 3 sim. Eu acho que bota nessa conta aí a Manu Vieira, que é candidato a deputado estadual também, pelo PL. O Jean desidratado, né? Perdeu muita liderança, mas vai ter estrutura. Eu não consegui eleger nem vereador, né? O Cobalcini vem forte e a Manu vem forte. O Jean não dá pra desprezar, um cara que foi votado para governador, tem uma memória afetiva com a cidade. O Pedrão vai ter que remar. Não dá pra esquecer que o Pedrão o PP lançou Pedrão Luizinho da regional e o João Amin na última eleição. Fragmentou. Tinha voto pro PP fazer um deputado estadual. Se o João Amin e o Pedrão não concorressem juntos, um dos dois teria pegado o lugar do PP Colasso. Então, ali o que falta em Florianópolis muitas vezes é organizar a suruba, né? Agora, todo mundo quer. Não, não vou falar. Como é que eu tô liberado pra fazer metáforas com suruba? Não. Mas como diz lá, aquele ditado, se organizar direitinho, todo mundo transa, né? O problema de Florianópolis é excesso de candidato, mal distribuído, mal escolhido, candidato feito, colocado para atrapalhar outros. Então, Florianópolis, a prefeitura tinha 2 candidatos na eleição passada, o Gui Pereira, a federal, o Ed Pereira e o Paulo Bornhausen. Morreram ambos. Se o Paulinho tivesse acertado pelo Ed, o Ed era deputado, faltou. Só ele atingiu 20%, ele ficou muito perto disso. Se o Paulinho tivesse toda a prefeitura com ele, também teria alcançado pelo menos a primeira suplência. Tem mágica. Agora, todo mundo quer ser candidato, todos os projetos são inamovíveis. Inamovíveis é bom, né? Todos os projetos não podem sair, aí ninguém elege mesmo. Já falei isso na CIF. Cuidado, Florianópolis, nas outras regiões a gente vê o voto regional, tem que fazer o voto regional. Florianópolis é o contrário. O problema não é votar em candidatos aqui, o problema é a quantidade de candidatos que lançam aqui. O trabalho aqui é para estourar bolha, é para não deixar muito candidato sair. Viu, o Feudo Gomes está aqui, estou te devendo um almoço, o Fredo me convidou para almoçar e eu não pude ir porque eu fiz uma viagem para Criciúma, mas precisamos conversar. Esse som que embala a live pede vinho de JP do WhatsApp, tudo do JP do WhatsApp. Jorge Coque, ex-presidente da FECAM, trabalhamos juntos lá. Prefeito de Orleans, tá feliz da vida e diz que vai concorrer a deputado estadual na próxima. Bom nome, Jorge Coque. Thiago Boing, secretário de comunicação de Joinville, parabéns pela eleição, Thiago. Grande secretário. O João Guesser disse que Marquito também. Marquito eu acho que vai até federal depois dessa votação aí. O problema é o partido, né? O Marquito talvez tenha que ir estadual porque o pessoal não faz federal, né? E ver o que vai acontecer se o pessoal não vai federar com alguém lá na frente. O pessoal sozinho em Santa Catarina só tem voto em Florianópolis, né?
E aí fica muito pesado. O Marquito entrou, o Marquito fez 40 mil votos na última para deputado estadual. A gente fez, como é que ele fez 50, como é que ele fez 60 mil votos agora? Porque ele fez 40 para deputado estadual. Tem uma construção dessa história. E só que ele fez 40 e a segunda colocada no PSOL fez 9, né? E mesmo assim, essa que fez 9, lá de Joinville, ajudou muito. E aí o Marquito conseguiu entrar no 80-20. Depois que várias cadeiras foram distribuídas e o partido não tinha ou 80% ou 20%, ele entrou. Na próxima ele precisa entrar com mais tranquilidade, né? E aí o pessoal talvez tenha que rever sua política de federação. Espadilha, sou Crespo. PL pode se queimar no cargo estadual se os municípios a entrega não for boa, ou você acha que a onda é mais forte? O que a gente viu nos municípios foi assim, o PL não teve onda. Eu sempre disse que teve onda, mas eu não vi onda. Eu vi o PL ocupando o espaço que tinha que tomar. O maior partido de Santa Catarina, o maior partido de direita de Santa Catarina tem que ter o maior número de prefeitos. E ele ocupou esse espaço. Não foi só o MDB que perdeu, o União Brasil perdeu, um monte de partido perdeu. E o PL, se olhar o salto do PL, eleição a eleição, Jorginho, quando era senador e o Bolsonaro não estava no PL, fez 27 prefeitos. Se olhar 27 para 90, parece uou. Mas se olhar que ele estava com quase 60, estava com 60 prefeitos filiados já, foi para 30. É um baita crescimento, mas é dentro de vários prefeitos, e sem falar que vários assim elegeram no próprio PL. Então acho que a questão agora é mais de administrar o fato de que o PL é um grande partido que vai ter vários interesses internos que ele vai ter que contrariar, muitas vezes. Nilson Crespo mandou um abraço. O Crislan tá aqui, vereador mais votado da história de São José, né? A gente fala muito dos candidatos a deputado de Florianópolis. O Crislan é um candidato pronto pelo Novo para ser candidato a deputado federal, a estadual, pela grande Florianópolis, já que o Novo de Florianópolis não teve sucesso. O Piara, dos mandatos dos partidos aqui em Floripa, quais as votações, eleitos e não eleitos, que te surpreenderam positivamente e negativamente em questão de voto? Eita! Será que eu tenho vinho suficiente para falar isso? O fenômeno é o Hélio Costa, né? Alguém que foi o mais votado com 180 mil votos federal. Deputado federal mais votado. Para 180 votos a vereador em 6 anos. Não chame o Hélio Costa para tomar um vinho com o João Cobalcini. Porque se o Hélio Costa faz um punhadinho de voto a mais, se o Hélio Costa faz 500 votos, o MDB tinha mais um vereador. E aí a aposta assim, lembra que diziam na época, o Hélio não sabe se faz 1.000 ou 10 mil. Não fez nem 1.000 nem 10 mil. E aí ficam pensando, né? Pô, os nomes que... Mas fez uma boa eleição no MDB, não dá pra ficar lamentando. João Batista, uma eleição que a gente não sabia, ex-vice-prefeito 2 vezes, muito tempo fora da urna, muito tempo sem pedir voto para si mesmo, e ficou na faixa dos 1.000 votos. Doutor Juca me chamou muita atenção, não que eu achasse que ele fosse ser eleito, mas ele também foi mais votado em Florianópolis na primeira eleição do Dário, 2004. Ele fez 7.000 votos na época, e agora também ficou na casa das pequenas centenas. Deixa eu ver, eu tenho uns nomes que eu guardei aqui. Tem algumas que eu registrei aqui que me chamaram a atenção. Acho que a Maria da Graça, 430 votos, com uma causa, com uma bandeira firme como a dela. Ex-vereadora, 2 mandatos, um mandato. 430 votos muito abaixo. O Dino Montes, comunicador, 133. A Tata do Patrola, uma campanha improvisada. Acho que se ela quer continuar na política, ela precisa manter essa rede social viva, continuar conversando com as pessoas. Não, falei isso pra uma amiga que foi candidata a vereadora também. Esses votos não são sobre você, são sobre a estrutura que você teve e a campanha que você preparou. Não desiste, tá? Agora, umas decepções boas, né? Assim, o Florianópolis elegeu vereadores bolsonaristas e não tem nada de errado nisso. Elegeu o Padilha, que é assessor de gabinete da Ana Campanholo. O cosplay do Nicolas Ferreira lá, como é que é o nome dele? Não sei o nome dele, que parecia mais o Nicolas Ferreira que ele.
Ele foi de primeiro suplente, tem bastante chance de assumir o mandato. Tem bastante gente aí. 88, né? O PDS fez uma boa votação. Agora, o Milei de Floripa, um cara que na eleição passada concorreu de cara limpa com o nome dele e fez uns 2 mil votos para deputado federal, e agora se fantasia de Milei, sai por aí com uma faixa de presidente da Argentina para pegar voto de imbecil, e a gente descobre que só tem 383 imbecis em Florianópolis, imbecis o suficiente para isso. Eu fico realmente jubilado, eu fico feliz da vida, eu fico extasiado que Florianópolis tenha me dado esse presente de dizer que o Milei de Floripa teve 383 votos. Sandra Salvaro tá aqui na live, um abraço para toda a família Salvaro. Marquito é político pula-pula, de 2 em 2 anos, pula de galho, não cumpre mandato. Que bobagem, tá? Que bobagem tu falou. Marquito cumpriu 2 mandatos, um mandato de vereador, o outro mandato de vereador se elegeu deputado estadual e tá lá deputado estadual. Quem escolhe se alguém fica no mandato ou não é a população que elege. Será que Marquito e Carla não se matam se ambos os dois forem a federal? Marquito não pode ir a federal porque o pessoal não tem legenda. Acho que não vão. Acho que eles vão acabar indo em raios diferentes. Mas seria um problema sim. Embora o voto de esquerda em Florianópolis seja suficiente para fazer... Não é dono. Vereadores federais não. Jean Pacífico, JP Duarte, melhores análises, obrigado amigo. Douglas Silveira, Gemada é o melhor de Santa Catarina. Marcos Vieira tá aqui na live, eu tenho que conversar com o Marcos Vieira porque eu quero saber. E agora MD, e agora PSDB? Se o Kassab ganhar na Câmara Federal, você vê uma turbina de orçamento nas prefeituras do PSD. Esse seria o espaço ideal para o João Rodrigues fazer uma campanha pesada? Tem que ver se o João Rodrigues tem o WhatsApp do Kassab, né? Não sei se o Kassab gosta muito do estilo João Rodrigues. Fica essa dúvida no ar para vocês. Isa News, podemos falar da presença da Leskes? Podemos? Isa, eu falei da presença da Leskes já. O Júlio é o favorito. Qualquer um que tem o apoio do PL fica viável. O apoio integral do PL eu acho que é uma coisa que vai ter que ser construída. Alessio, bruxo das plantas. O Alessio fez uma belíssima votação para vereador nessa candidatura. E eu conheço o Alessio quando eu fui morar na Lagoa nos anos 90. E ele era o presidente da Associação de Moradores da Lagoa, que tem o melhor nome de Associação de Moradores do mundo. É a Mola. Muito bom. A Mola, não a Mola. Rede social e o WhatsApp é relacionamento duradouro de JP Duarte. Essa eleição ficou muito clara. Não, eu já falei semana passada, fiz corte para as redes sociais. Rede social não é horário eleitoral gratuito. Não tem dia para começar e dia para terminar. É construção diária. Isso vai fazer que seja um tripé importante da campanha, junto com o horário eleitoral, com a mobilização de rua, com todas as outras coisas. Mas ela tem que estar lá e tem que estar bem feita e tem que ser permanente. Tu é político, não é? Ser político é rede social, cacete. É o teu trabalho, caralho. Carlinhos de Tone tá aqui na live, presidente da CCJ. Carlinhos de Tone me disse que vai pautar o aumento de vagas de deputados federais de Santa Catarina. Lembrando sempre que isso não aumenta o número de deputados federais do todo. Tira de outros estados e é algo que já pela nossa população já deveria ser. Deveriam ser 4 deputados federais a mais. E o presidente do presente, ela disse que vai botar para votar. Em caso de composição PL-PSD, com Jorginho e Bolsonaro, como o Jorginho e Bolsonaro vão conseguir contentar os chiitas do PL? Eu não vejo os chiitas do PL incomodados se for o João Rodrigues, por exemplo. Se for o Clésio, não tem muito motivo para alguém considerar o Clésio ou o João Rodrigues de esquerda, ou pouco direita. Só doença, né? Mas aí trata. Vacina não pode usar, né? Porque eu não gosto, mas assim. Ingo Câmara, ele mesmo. Fala de Gasparo, Piara. Monique Margot. Paulo Queires. A tua irmã se elegeu vereadora, Monique? Eu não cheguei a ver. O Paulo Queires se elegeu, confirmando todos os prognósticos. Celso Zucchi ficou em segundo lugar, mostrando que ele tem mais popularidade que o próprio PT, que ele é bem avaliado na cidade, mas ser o candidato da esquerda atrapalha nessa hora da reta de chegada. E o
Marcelo Brick ficou naquela, sou candidato à prefeitura, mas não sou candidato à prefeitura, mas não sou, e aí não sendo nem indo no fundo, mas... Dobradinha Carla e Giovana, é possível? Pergunta Felipe Phelps. Ó, em Joinville, tá lá, Carla e Giovana, é bem possível. Ela é estadual, eu não falei com a Giovana, não sei se ela quer candidata federal de novo. Tem um espaço imenso para federal de esquerda, pegando o sul do estado inteiro, ainda mais com a votação que ela teve. Não acho que conflitem. Acho que a Carla pode reclamar que a Giovana sempre belisca uns votinhos aqui em Florianópolis, ou beliscou na última, e a Carla não belisca no sul com tanta força. Mas tem espaço para as duas da federal, nesse caso tem. Se for dobradinha, é mais fácil. Prefeita reeleita da Alvânia Cardoso, PL de Sara tá aqui. Opa, falei de Sara, desculpa. Da Sara tá aqui na live. Sempre um prazer te ouvir, sempre bom te ouvir. Muito obrigado, prefeito da Alvânia. Parabéns pela vitória retumbante. E se a gente olha em nomes que a gente tem que olhar para a próxima eleição, para estadual, federal, a da Alvânia reeleita com a votação que teve no PL. O problema é que o PL tem 20, tropeça em deputado estadual e federal do PL em Criciúma, né? O Alex Alencar diz que o Catume é um grande vereador. Catume uma grande votação, mais uma reeleição. Catume é um patrimônio da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Juju Silveira, Jorê Silveira tá aqui. Fez uma boa votação. Jorê Silveira não conseguiu voltar para a Câmara, mas fez uma votação bastante digna para uma candidatura que está tanto tempo, um nome que está tanto tempo fora da urna. Vamos ver se ele continua. O Rafael Areia diz que o Bruno Negri mudou o nome da Associação dos Moradores do Lagoa de Amola para Amo Lagoa quando foi presidente. Ô pessoal do Novo, vocês não querem que eu goste de vocês, né? São de sacanagem. Mudaram o nome da Amola. Melhor trocadilho de Florianópolis, pô. Amo Lagoa é bom, todo mundo ama a Lagoa. Aliás, preciso falar isso. A Lagoa precisa de um choque de vitalidade, né? A Lagoa precisa de um olhar muito atento do próximo mandato do Topázio. Todo mundo assim, a Lagoa ficou pra trás, né? Eu morei na Lagoa há muitos anos e recentemente a Ana se mudou pra lá e eu voltei a frequentar a Lagoa. A Lagoa é um encanto da cidade, mas em termos do que ela já foi, de empreendimento, de comércio, de bares, de restaurantes, eu fiquei bem triste. Bem triste. Não sei se eu estou esperando se depois da ponte as coisas podem, a inauguração da ponte, mas eu fiquei bem triste com a Lagoa. Um lugar que parou no tempo, assim. Não tem o que fazer. A Bela Rodrigues está aqui, comemorou muito a eleição de Paulo Lopes. Ainda tem racha na bancada do PL, do grupo de navegantes com Jorginho, além do Balneário Camboriú. A bancada do PL tem umas continhas a acertar, mas não são tantas não. O Fernando Alves, falando bobagem de novo, disse que a rede social tornou o horário eleitoral político na TV obsoleto praticamente. Fala isso pro Ricardo Nunes. Que estava em terceiro lugar e só voltou para a liderança em São Paulo quando começou o horário eleitoral gratuito. Fala isso pro Topázio Neto, que mesmo com a rede social fortíssima que tem, só consolidou a vitória em primeiro turno quando começou o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito não é desprezível. Não o programinha de 10 minutos, assim, mas a inserção que entra lá. Tu tá vendo TV à toa e te pega. Tu parou pra ver o jogo, tu parou pra ver um programa que gosta, tu tá à toa, tu tá no dentista. Chega muito forte. A mim teria apoio para ser candidato à reeleição ao Senado em 26? É isso que ele vai pedir pro Jorginho. Eu acho que o Jorginho vai achar caro. A Monique disse que a irmã dela se elegeu lá e ela que é policial civil também, candidata a vereadora, ela era suplente e agora se elegeu vereadora em Gaspar. É a Aline Serafim, né? Monique, querida amiga, assessora parlamentar. Amanda Cunha. Sobre o PL da distribuição das cadeiras, se o Congresso não decidir, o TSE obrigatoriamente vai definir. De qualquer forma, Santa Catarina terá 20 deputados a partir de 2025. Não acredito nisso. Eu acredito sim. O Supremo, não foi o TSE, o Supremo disse que a Câmara, que o Congresso tem que decidir isso. Mas ela não disse que tem que impor um número. Aquela conta das 4 cadeiras
é uma conta a grosso modo. Se a Câmara e o Congresso decidir que isso vai ser feito de forma escalonada, para não criar ruídos, que vai crescer 2 agora, 1 na próxima, mais 1 na próxima, para a partir dali criar uma transição, não vi nada disso ainda, mas não duvido, porque o Rio de Janeiro perder 4 deputados, vários estados importantes, o Rio Grande do Sul perde 1, o Paraná perde 1, eu acho que vai ser construída uma transição para conseguir passar, que já é importante, a gente conseguir 2, então tipo, o Supremo não disse façam isso, ele disse assim, façam. Eu estou esperando para ver o que a Câmara vai fazer. Se a Câmara fizer, ela evita um conflito com o Supremo, a não ser que ela queira um conflito com o Supremo. Piara, fala do Carlos Chiodini. Eu escrevi um texto para o ND+, em que eu falo assim, Itajaí ganhou a eleição. Itajaí estava com o Volney com um problema de saúde gravíssimo. Eu entrevistei o Volney em 2023. E o Volney muito frágil. O Volney não conseguiu ter esse último mandato dele na plenitude. E então a prefeitura ficou parecendo que não estava sendo dirigida. Então a cidade de Itajaí se sentia não sendo governada. Então nessa eleição, além de fechar um ciclo político de 28 anos, em que só o Jandir Bellini e o Morastone foram prefeitos, 4 para o Bellini, 3 para o Morastone, Itajaí abre um novo ciclo político com uma eleição bonita. Foram 3 bons candidatos. Os debates de Itajaí, eu vi os debates de várias cidades, os debates de Itajaí foram os mais propositivos, foram muito bons. E ganhou um prefeito, escolheu um deles para ser prefeito, o Robson Coelho, PL, é muito forte na cidade, depois do Jorginho, safe, aquela coisa toda. O Bolsonaro deu uma passada por lá, foi a menor carreata da história da humanidade, mas passou por lá. O Osmar Teixeira fez uma votação belíssima e sai como um candidato pronto a deputado estadual. Hoje o Itajaí, quinto maior eleitorado e maior PIB do estado, só tem uma deputada estadual que nem mora em Itajaí, que é a Ana Campanholo, que tem uma pauta mais estadualizada. O Osmar Teixeira sai pronto. Ele só não se elegeu deputado estadual na anterior. Ele foi mais votado na cidade, fez mais votos que a Ana Campanholo, e não se elegeu porque escolheu mal o Partido Solidariedade. Quem é que vai para Solidariedade, pelo amor de Deus? E daí, agora ele está num partido grande, num partido que vai investir nele, que apostou numa candidatura quando muita gente duvidou, e saiu com o candidato deputado estadual pronto. Volta pro microfone, vai lá. Então, sai bem encaminhado isso. E o Chiodini, Itajaí ganhou um deputado federal. Itajaí não tinha deputado federal. Tem o Jorge Guetem, que compartilha com todo o Alto Vale, com o Alto Norte. O Jorge Guetem é um deputado com uma região muito ampla. E tem o domicílio eleitoral em Rio do Sul. O Chiodini se colocou na pré-campanha como um candidato, como um deputado federal de Itajaí, que vai olhar para os problemas de Itajaí, trazer recursos para Itajaí. Itajaí sai com um pacote completo dessa eleição. O Chiodini precisa muito de Itajaí. E eu acho que Itajaí precisa do Chiodini. E a campanha bonita que foi feita permite que esses laços sejam mantidos. Ainda mais agora que o PL e o MDB estão conversando. O Chiodini está no Palácio do Governo hoje. Nada impede. Ele também pode ser o líder da oposição local com essa turma que se elegeu pelo MDB. Isso a história vai decidir. Agora, é importante para o Chiodini essa mudança de base, consolidar essa mudança de base, traz um eleitor que ele não tinha e que agora conheceu ele e pode votar nele para deputado federal na reeleição. E Itajaí ganhou um deputado federal que não tinha. Alguém que abre portas em Brasília, que tem acesso a Ministério de Portos, a Ministério de Infraestrutura. Eu acho que todos saem ganhando. A votação, o Chiodini esperava mais. Mas no final acho que teve um voto útil, porque as pesquisas mostravam que o Chiodini não tinha encostado na briga do Osmar com o Robson, e quem não queria o PL acabou indo no Osmar. Eu acho que o Osmar acabou mexendo no resultado possível do Chiodini, mas acho que todo mundo ganhou. Não é aquela frase da Dilma que todo mundo vai perder. Eu acho que nessa aí todo mundo ganhou. Marcelo Pontes, o vice do Pedrão tá aqui. O filho do Bolsonaro vai federal em 26? Vai. Certeza que vai. O Lucas, fala isso pro Vaguinho que não tinha rede social até dezembro de 23, viu? Vaguinho se elegeu e ele tinha uma coisa muito melhor que rede social. Ele tinha o Clécio Sovar. O Clécio Sovar tinha rede social, né?
Clédio Social, o Clédio Salvador trabalhou muito bem sua comunicação para se manter como um fenômeno eleitoral, inclusive para transferir voto. Agora, uma coisa importante é falar do Vaguinho. O Vaguinho, entregaram para ele uma chave de um carro difícil de dirigir, que é o carro de candidato do prefeito, numa eleição difícil contra um deputado federal, filho de um ex-prefeito também. E o Vaguinho dirigiu muito bem aquele carro. O Vaguinho se mostrou candidato. Ele não parecia o poste de ninguém. Ele parecia o candidato a prefeito. Isso é muito importante. Se posicionou bem. Quero ver a gestão dele, se o Clédio vai dirigir o carro ou se ele vai dirigir o carro. Mas no momento em que o Clédio foi afastado pela prisão, e assim, agora é contigo, Vaguinho, e o Vaguinho segurou a onda. Isso é inegável. Postura nos debates, a campanha bem feita. Era a chance política da vida do Vaguinho e o Vaguinho aproveitou ela. Como o Arleu, em 1 ano de pré-candidatura, não aproveitou. O que eu achei da reeleição do MDB em São Francisco do Sul? Eu achei impressionante. Eu achei que o Godofredo ia perder essa eleição. Eu achei que o ex-prefeito no PL ia vir com muita força, mas o Godofredo mostrou essa relação que ele tem com a cidade muito forte, político de muitos mandatos, e vai fechar seu ciclo político como um vitorioso. Mas me surpreendeu. O Piara, eleição para a mesa da Leste, vão conseguir mudar a Constituição e dar mais 2 anos para o atual presidente? O Mauro de Nadal só vai fazer esse movimento se o Júlio Garcia não ficar topar. Não pode esquecer, em 2023, o Jorginho não queria o MDB na presidência da Leste, não queria o Mauro de Nadal e tentou várias opções. E chegou no momento que ele chegou a dizer pro Júlio Garcia: Júlio, vai tu, com apoio dos 40, ninguém perdeu, vai tu, vai, fica, não, a gente tira esse clima de disputa, etc. E o Júlio disse pro Jorginho, isso é público, disse pro Jorginho: eu aceito se o Mauro de Nadal aceitar desistir, porque eu já dei minha palavra pro Mauro de Nadal. E o Mauro de Nadal quis manter a candidatura e o Júlio manteve a candidatura. E o Júlio manteve o apoio, quando poderia ter sido presidente da Leste. Aí, no discurso de agradecimento, no discurso de posse do Mauro, eu tava lá, o primeiro agradecimento é ao Júlio, pela lealdade. O Mauro não vai esquecer isso. Se o Júlio quiser ser candidato, o Mauro não vai ficar na frente. Se o MDB quiser ser presidente da Leste, vai depender muito dessa conversa. O Thiago Crisa, não, Thiago, não. Não, por enquanto não. Eu rejeitei uma taça de vinho aqui. Vocês não viram a cara que a Ana fez. Jorginho deveria ter sido candidato em Jaraguá. O Joinville tem mais o perfil dele. Em Jaraguá, o Jorginho está com dificuldades, porque ele fez várias vezes, ele teve alinhamento com o governo federal, e a cidade de Jaraguá é mais conservadora que Joinville e que Itajaí. Até a gente vê pela votação da Manu Wolf, o Léo Chiodini foi candidata a prefeita, com o apoio do PT, e o apoio do PT desmontou, assim, impediu qualquer viabilidade eleitoral dela. Então, ele justamente fez essa migração para Itajaí porque em Jaraguá o terreno estava ficando minado. Em Joinville, ele ia enfrentar o Adriano com uma eleição ganha. Olha a votação do Gubert. Não era momento do MDB ter candidato em Joinville. Itajaí, ele não escolheu Itajaí porque era mais fácil ganhar Itajaí. Ele escolheu Itajaí porque Itajaí está sem liderança. Itajaí está sem liderança do MDB, está sem liderança com visibilidade nacional, com visibilidade estadual. Itajaí era uma oportunidade. Quantos municípios ele consegue abrir mão na região original dele? Quantos votos ele pode compensar em Itajaí agora? Então, esse cálculo não era um cálculo assim, em que cidade eu mereço fácil. Ele consegue virar um político de Itajaí, porque Itajaí está numa renovação de ciclo, num vazio de lideranças. E em Joinville não é o caso. O Adriano é a liderança de Joinville. Olha a votação dos outros. E o Jaraguá.
O terreno ficou minado pelo perfil mais conciliador do Chiodinho, de falar com todo mundo. O Jorge Bueira se aposentou da política? Acho que sim, né? Uma pena, eu gosto do Bueira, mas a eleição dele para governador não foi bacana. André Moser, prefeito de Indaial, tá aqui na live, conseguiu eleger o sucessor. Fez o Batata encontrar o rei dos assados de São José lá, ou da Palhoça. Parabéns, prefeito André Moser, virtual candidato a deputado estadual também. A Fran Bopreta aqui, outro dos mais votados da Florianópolis. Jean Chiquete, lá da TI da FECAM, um abraço. Marco Oliveira, não foi dessa vez. O Antônio Gazola disse que o Volney Weber elegeu um prefeito na Murel e perdeu na cidade dele. Pode sofrer em 26 com o crescimento do Zilli e a possível candidatura do prefeito de Orleans? O Jorge Có disse que não seria candidato contra o Volney Weber, se o Volney Weber fosse. Mas o Volney, o sindicato dos MDBistas putos com o Jorginho, ele é um integrante, né? Ele e o Jerry Comper. Varreram a região deles. Acho que fragiliza a reeleição dele. Isso fragiliza, com certeza. André Moser dizendo que em Indaial fizeram o Silvio sucessor no PL. Álvaro Joinha de Lages mandando aquele abraço. Ô Joinha, te botaram pra abraçar o Guilmarim. Bia Vargas quase bateu na trave na eleição pra vereadora aqui em Florianópolis. O PT por muito pouco não fez a terceira cadeira. Tinha direito à cadeira, eu fui fazer as contas depois. E o Cadu e a Bia, que chegaram mais perto, não fizeram 20%, ficaram muito perto. E a mudança no hino, tem clima na Leste, que eu acho uma bobagem, cacete. Eu gosto do hino de Santa Catarina, eu acho bonito. Eu acho que as pessoas não conheceram o hino. É falta de educação, é falta de ensinar o hino nas escolas. Eu tenho um pecado original, uma coisa que eu não consigo tirar de mim, que eu nasci no Rio Grande do Sul, né? E a gente cantava o hino gaúcho nas escolas. E quando eu vim pra cá, na 7ª série, não se cantava o hino catarinense nas escolas. Se tu não ensina o hino, ninguém sabe cantar. Trocar o hino não adianta. Pode dizer assim, a não ser que vai nascer um hino vaneirão aí, um hino dupla sertanejo universitário aí. Um hino desses assim. Eu tenho muito medo do que pode vir. Assim, a gente tem um hino muito bonito de Santa Catarina, um hino abolicionista. É um recado muito importante. Santa Catarina tem um hino abolicionista, tem um hino sobre liberdade. A direita não fala tanto em liberdade. A gente tem um hino sobre liberdade. Quebre-se a algema do escravo. É cada homem nessa grande nação, é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. É um hino sobre liberdade, sobre autonomia das pessoas. É um hino bonito. E a torcida do Criciúma tá cantando no estádio. Se é falta de cantoria, tem cantoria também. Agora, eu tenho medo que possa vir. Mara Rinaldi tá aqui. Nilson Crespi, Alto Vale, o que eu acho que são de deputados? Quem é que sai bem para deputado do Alto Vale? Eu acho que o GR e o Tomé são candidatos naturais do PSD. Já falei que eu acho que o Milton deveria voltar, mas eles são os candidatos naturais. O GR não fez uma má eleição, uma eleição fragmentada, né? Com desgaste de 8 anos de gestão e outros tempos. Acho que ele sobreviveu. O Jailson precisava de um resultado melhor para ser o nome da esquerda, mas é o único nome da esquerda. E o Jerry Comper não conseguiu mostrar força, mas tem um vice-prefeito lá que ele apoiou, né? Nilson vai ter que precisar de um partido de mais envergadura para concorrer. Eu acho que o Jaime Pascolini é um candidato bom para concorrer pelo PP. O Álvaro Joinha diz que, falando sobre radioatividade aqui, não apoiei o Guilmarim, corri solo e consegui me reeleger, graças a Deus. Não abraçasse a âncora, né? Muito bom. Parabéns, Joinha. Tanta coisa pra resolver, vamos discutir o hino. Eu não acho que o problema é esse. Eu acho que
tem espaço para discutir tudo, né? A Assembleia Legislativa, antigamente, na época que se criou o hino catarinense, a Assembleia Legislativa se reunia 3 meses no ano e depois voltava cada um para sua base. Mas hoje em dia é o trabalho integral. Não dá tempo para discutir tudo, não tem problema. Eu acho imbecil mesmo, tipo... Ninguém tiraria a seleção da Carmen, mas a sensação que fica é de que o Limarim e o União Brasil perderão tempo. Ele foi um campeonato muito digno, porém não houve tempo de a população conhecê-lo. E eu digo, Paulo, que horário eleitoral, rede social, estrutura de campanha é um tripé. Não dá pra abrir mão de nada. O Limarim não tinha rede social no período pré-eleitoral. E todo mundo sabia que ele era o seu candidato, que ele ia ser candidato pela União Brasil, que ele ia ter o apoio do PSD, mas a estratégia era manter ele escondido e só apresentar no horário eleitoral para ser uma novidade. Bobagem, não criou relação antes, ninguém te conhece, tua rede social feita em cima da hora, não chega em ninguém, tem que pagar um monte para essa rede social chegar em gente que vai te ver pela primeira vez na vida, não tá nem aí porque tá falando. Não é assim. É o seguinte, quem quer enfrentar a Carmen na reeleição em 2028 tem que trabalhar agora. Tem que trabalhar agora. Não existe mais isso. Rede social em cima da hora. Você tem que se apresentar, tem que instigar, tem que estar falando sobre os problemas da cidade. O Márcio Pledger diz que o PP saiu bem para prefeitos e vereadores na frente do PSD em quantidade. Mas aí tem que ver a quantidade, né, Márcio? O PP fez 53, o PSD fez 41. O Novo fez 3 e governa mais gente do que o PP. O PP com 53 prefeituras tem menos eleitores governados do que o Novo, que tem em Joinville mais 2. Que é algo em torno de 600 mil pessoas. O PSD fez 41, mas governa 2 milhões e 100 mil pessoas. O PL fez 90 e governa 2 milhões e 900. Ou seja, tem que ponderar. Assim, tem muitas cidades muito pequenas. Então, tipo, o número ele engana. Porque depois, na hora de fazer deputado estadual federal, não é cidade que vota, é eleitor, né? O que houve com o deputado Alba? Foi o estadual mais votado em 2018, não se elegeu em 22, fez uma votação pífia para prefeito. Em 2018, o Alba tinha uma base forte no Vale, porque ele foi o primeiro a levar o Bolsonaro para lá, foi o primeiro a ser bolsonarista e tal, pelo PP ainda. E conseguiu, e ainda teve uns votinhos extras porque era o primeiro da lista e achavam que era mulher, a Alba. Mas ele não consolidou isso bem na Leste, não consolidou, é um espalha-rodinha, né? Onde tem o Alba, todo mundo vai embora. Não, tipo, não tem composição, aí fica de primeiro suplente, fez uma bela votação para deputado federal e processo titular. Aí agora vai dizer que recebeu pouco fundo eleitoral, mas acho que o Alba tem que rever. O Alba tem que voltar a garantir o mandato, mas vai ter que recomeçar tudo zero. Liba Fronza. O Liba Fronza muitas vezes a gente não fala dele, mas é outro campeão de votos, outro que derrotou o PL, lá em Navegantes, uma cidade que está crescendo muito, e o Liba Fronza se ergue como uma liderança regional, porque ele está consolidado pelo segundo mandato, o Robson Coelho e a Juliana Pavão chegando no seu primeiro mandato, o Liba está muito consolidado, e eu tenho muita atenção ao futuro político do Liba. O Jackson Castelli se elegeu prefeito de Quilombo, parabéns, Jackson, tá aqui na live também. André Cristina Oliveira, assessora da Secretaria de Agricultura, tá aqui na live. Os prefeitos das cidades pequenas transferem votos, os da cidade grande não tem isso acontecer. É mais fácil o prefeito da cidade pequena transferir, mas é menos votos. Então, é aquela coisa. Como diria um ex-assessor do Celso Maldaner, que eu conheci indo pra Maravilha, voto aqui a gente pega garfo. Tem que ir a muita cidade para eleger um deputado estadual, um deputado federal na região do Oeste. Tem que ter um... Não é assim na região, no litoral. Fechou, gente. Juliano Campos, ex-prefeito e governador Celso Ramos, está morto politicamente? Morto não, mas que levou uma camaçada de pau, levou. O Juliano fez uma eleição contra o grupo político
que ele apartou, foi pelo PSD. Assim, o Juliano chegou a alçar a ideia de concorrer em São José, não se elegeu deputado estadual por muito pouco, na época, por falta de legenda, ou de 20%, falta de legenda do PSB, ele fez os votos que precisava, e não sei se era, mas por ali, foi um detalhe. E agora toma uma paulada em governador Celso Ramos. Político não morre, né? Político ressuscita. Às vezes demora e tal, mas se construir bem, ressuscita. Mas se ficou bem ruim, ficou. Ela tá desenhando a disputa Jorginho e João Rodrigues pro governo. Tem muita água pra rolar ainda. O André Guedes está bem vivo em São José. Jean Loureiro será candidato a alguma coisa em 2026? Qual a sua opinião após a derrota junto com o Dário em 2024? Ele é candidato a deputado estadual. Ele já tinha afirmado anteriormente. Antes de tudo, antes mesmo de abandonar o Topázio e ir pro Dário, ele já tinha dito que ia ser deputado estadual na próxima e concorrer a prefeito em 28. Esse projeto fragilizou. Como antecipou o projeto, já marcaram, não deixaram ele eleger um vereador dele. Mas é um forte candidato a deputado estadual. Tem que ver como é que vai, se ele vai ficar no União, como é que tá a relação dele lá interna com o Fábio Choquete, aquela coisa toda. Mas não dá pra descartar. Agora, errou tudo, né? Errou tudo. E a votação do Dário mostra que errou tudo. Ele se contaminou. Como que eu vi a vitória do Dado Frescia em Palhoça? Vitória da estrutura e de uma série de boas notícias que o Palhoça recebeu. Do investimento em saneamento, da história do hospital novo. O hospital é aquela coisa, né? Foi prometido, prometeram em 2020, começaram a obra em 2024 e talvez entreguem em 2021. Mas é um grande conquistão a Palhoça. O André Batista diz parabéns. Andresa Batista, parabéns. Suas falas são excelentes, parabéns pelo trabalho. Obrigado, querida. E com essa eu fecho. Tem 82 pessoas na live, tá muito boa hoje. Mas eu preciso descansar. Amanhã eu tô na TV, amanhã eu tô no site. E a gente vai conversando. Essa live, pra quem perdeu o começo, quer ouvir de novo, quer fazer um corte. Aliás, te citei aqui. Faz um cortezinho, publica e me marca que eu compartilho. Aí você tem um pouco de trabalho de fazer cortes. Vocês fazem cortes e a gente se ajuda mutuamente, né? Como se fosse o Marçal, assim. Mas sem vender curso, tá? E sem achar que tá faltando um... Como é que era, mano? Como é que era, Ana? A história do porquê que o Marçal não foi pro segundo turno? Tentando atingir as ondas. Não atingir as ondas, aquelas coisas todas. Mas aí E a live vai estar amanhã de manhã no Spotify e no YouTube. Pra quem não viu a íntegra, vai estar no piara.net. E eu vou fazer vários cortes dela ao longo da semana. Prazer estar sempre aqui. Como fica o grupo do Milton Rock para a derrota? Pra Gita, campanha Tomé para a Leste em 26? Eu acho que o GR saiu vivo. Eu acho que tem o GR e o Tomé. Um é federal, outro é estadual. Se o Milton quiser concorrer, e são competitivos. Eu acho que o GR... eu acho que o Tomé saiu pior que o GR. Pra falar bem a verdade. Acho que a gestão do GR atrapalhou o Tomé. Não a gestão como um todo, mas a reta final ali. 8 anos de gestão sempre chega no final com a língua de fora. Então é isso, gente. Fechou? Até a próxima.